porque do 14 ao 16 nós consideramos no domingo passado. Então nós vamos ler do 17 em diante. É o texto que fala sobre a morte de João Batista. Herodes estava naquela neura, acreditando que Jesus era João, que tinha ressuscitado, porque Herodes tinha decapitado João. Aí no verso 17, Marcos começa a contar a história. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Vamos orar. Amantíssimo Deus, que cena e que história triste é essa do teu servo, que aconteceu com o teu servo. Eu te peço, Senhor, que por meio dessa história o Senhor nos ensine a te amar mais. E o Senhor nos ajude, nos ensine, nos oriente, para que jamais venhamos viver como Herodes e Herodias. Assim dá luz ao nosso coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos, digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Por quem nessa vida você estaria disposto a morrer? Alguns de vocês aqui estão dispostos a morrer pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas esposas, pelos maridos, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Pelos seus empregos, pelos seus netos, ou até mesmo pela pátria. No hino da nossa independência como nação está escrito o seguinte: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Seja bem sincero, pelo que neste mundo estamos realmente dispostos a sacrificar nossas vidas? Será se estamos dispostos realmente a sacrificar nossas vidas pelo Senhor? Porque os primeiros leitores desse evangelho, segundo Marcos, eram os crentes romanos. E como crentes romanos naquela época, seguir a Cristo era certeza absoluta de perseguição. Você tinha de lidar com o assunto da morte de um modo muito corriqueiro, muito comum. Por quê? Porque alguns dentre eles eram presos e condenados
a ser crucificados, comidos por leões famintos, queimados vivos como tochas humanas para iluminar a noite de Roma. Quando você observa o contexto, alguns versículos antes desses que nós lemos, você observa que nosso Senhor tinha sido rejeitado em sua própria terra natal e também alertou aos discípulos da possibilidade de rejeição, de desprezo, dizendo que eles não se iludissem, achando que aonde eles chegassem, eles iam ser bem recebidos. Porque de acordo com o versículo 11 do capítulo 6, Jesus disse que em alguns lugares as pessoas não iam querer recebê-los, nem ouvi-los. Então, irmãos, quando o Espírito Santo coloca esse texto exatamente aqui, entre o envio dos apóstolos e entre a volta dos apóstolos, que nós podemos ver isso no versículo 30, o Espírito Santo tem por intenção mostrar àqueles irmãos, e a nós também, que servir fielmente ao Senhor gera um risco de morte. Em outras palavras, a história da morte de João Batista, ela não está aqui por acaso, mas sim para nos ensinar que fazer a vontade de Deus é viver uma vida de riscos por amor a Ele. Então, Marcos, inteligentemente, guiado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, ele aproveita da neurose de Herodes, acreditando que João ressuscitou e voltou para assombrá-lo, para retomar o que aconteceu com João ainda no capítulo 1, versículo 14. Porque lá no capítulo 1, versículo 14, o texto diz que Jesus começou seu ministério logo assim que João tinha sido preso. Pois bem, aqui nós vamos ver como e por que João Batista foi preso. Nesse texto vão se destacar 4 personagens. O primeiro, João Batista, a vítima. João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Ele viveu no deserto, vestindo pele de camelo e comendo gafanhoto com mel silvestre. Ele foi o precursor de Jesus, tanto ministerialmente, quanto no modelo de morte que Jesus ia sofrer na cruz algum tempo depois. O segundo personagem que temos aqui é Herodes Antipas. Guarde bem esse nome. Herodes Antipas, ele era filho de Herodes o Grande. Antipas, ele assumiu o lugar de seu pai no ano 4 a.C. e governou até 39 depois de Cristo. Ou seja, ele, por toda a extensão de vida de Cristo, ele foi o tetrarca da Galileia e da Pérea. Por que tetrarca? Tetrarca porque ele governava sobre uma 4ª parte da divisão da Judéia. O terceiro personagem aqui é Herodias. Herodias era neta de Herodes o Grande. Seu pai, Aristóbulo, era meio-irmão de Herodes Antipas. Antes de se juntar com Herodes, Herodias, como nós vimos no texto, ela era mulher de Filipe, irmão de Herodes. Por conseguinte, veja que coisa nós temos aqui. Herodias, ela era sobrinha tanto do seu primeiro marido, quanto do seu segundo marido. Ela era sobrinha de Herodes. E a 4ª personagem que nós temos é Salomé, filha de Herodias. Marcos não diz o nome dela aqui, mas Flávio Josefo, o historiador judeu, ele registra que o nome dessa jovem que dança na presença de Herodes era Salomé. E ela se tornou, por causa dessa dança, um símbolo sexual. Até hoje se fala em Salomé como símbolo sexual na história. Pois bem, são estes os 4 personagens principais que compõem o enredo do texto que estamos considerando. Por meio deles, irmãos, por meio da história de cada um deles aqui, nós vamos aprender hoje à noite algumas lições importantes em nossas vidas, se nós quisermos realmente servir ao Senhor. Se nós quisermos realmente ser fiéis de todo o nosso coração a Deus. Então,
vai aqui algumas lições. Em primeiro lugar, a primeira lição é que fidelidade a Deus sempre gera oposição. Fidelidade a Deus sempre gera oposição. Entender esse princípio fará com que a nossa fé, com que a minha fé, com que a sua fé no Senhor, ela seja muito mais forte, muito mais madura, muito mais robusta, muito mais firme. Em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em João capítulo 15, versos 18 e 19 está escrito: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele disse: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo, todos que querem ser fiéis a Cristo, serão perseguidos. E na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Preste atenção. O apóstolo Pedro disse com razão: o cristão sofrer, sendo perseguido por servir fielmente a Deus, não é extraordinário. Não é uma coisa de outro mundo, mas absolutamente previsto por toda a Escritura. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, foi por meio de muito sangue derramado que o Evangelho de Cristo chegou até nós. Hoje você está aqui, sentado nesse banco, confortavelmente, ouvindo o Evangelho, mas para que você chegasse a esse ponto de ouvir o Evangelho, muitos homens e muitas mulheres foram decapitados, queimados vivos, comidos por leões, trucidados, cabeças cortadas, sangue derramado a fole. Aqui está João Batista como prova, pregador fiel da parte de Deus, homem íntegro, a quem Jesus disse não ter nascido outro maior do que João até aquele tempo, homem de caráter, homem santo. Ele foi morto por confrontar biblicamente o maior mandatário da sua região. Ele foi morto por perseverar fielmente servindo a Deus. Veja comigo os versos de número 17 e 18, por favor, do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Que coragem, irmãos. Que coragem dizer isso para aquele que tinha poder de mandar matar. João Batista conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que Herodes, apesar de não ser judeu, devia obedecer à lei do Senhor. João Batista sabia que Herodes estava quebrando o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Além disso, João Batista também sabia que ele estava quebrando outros textos das Escrituras, como Levítico 18, verso 16, que diz: não tenha relações com a mulher do seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. E também Levítico 20, 21. Se o homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Perceba, João não usa a psicologia, João não usa a filosofia, João não usa o chavão da moda, João não usa palavras humanas, ele usa a palavra de Deus para trazer luz ao adultério de Herodes, para trazer luz à condição de pecado em que aquele homem perverso, aquele homem mau estava vivendo,
Por meio da palavra, João Batista denunciava os pecados de sua geração e das autoridades com que tinha contado. João era um profeta sem preço. João não se vendia às autoridades, nem negociava a genuína mensagem de Deus. Como hoje a gente pode ver, as mídias, as grandes mídias, tudo se vendendo politicamente, se vendendo por dinheiro, só falam aquilo que são pagas para falar. João Batista não era assim. João Batista denunciava o erro. Por essa razão ele era uma persona não grata. Sua prisão e morte foi exatamente o resultado de ser fiel a Deus a todo custo. Ele sabia que corria risco de vida. Entretanto, honrar a Deus era o seu mais importante compromisso. Honrar a Deus era o que mais importava à sua alma, ao seu coração. Esta é a primeira grande verdade que todo crente precisa saber. Que sua fidelidade ao Senhor incomodará o mundo. Incomodará os que vivem ao seu lado. Incomodará um estilo de vida pecaminoso no mundo. Logo, o resultado desse incômodo será perseguição, oposição, sofrimento, rejeição e, em alguns casos, morte. Caso de João Batista. Deixa eu contar para vocês. No século XVII, existia um pregador batista chamado John Bunyan. Ele escreveu um livro que ficou famosíssimo chamado O Peregrino. John Bunyan. John Bunyan passou 12 anos preso, só porque ele pregava que a salvação era por Cristo somente. 12 anos preso. 12 anos. A primeira esposa dele tinha morrido, ainda num casamento recente. Então ele casou de novo, e logo após ter casado, as autoridades o obrigaram a parar de pregar sobre Jesus. E ele disse: não paro de pregar sobre Cristo. E o trancaram por 12 anos na prisão, só porque ele pregava que somente Cristo salva. Da janela da prisão, ele via no outro lado seus filhos brincando e não podia estar com eles. Ele tinha um filho cego e mesmo assim, quando as autoridades chegavam para ele, ele dizia: pare de pregar sobre Cristo hoje e nós lhe soltamos amanhã. E ele dizia: vocês me soltam amanhã e eu continuarei no outro dia dizendo que somente Cristo salva. O cristão fiel sempre será um incômodo para este mundo e seus valores deturpados. O comportamento santo do cristão será sempre uma denúncia do mau comportamento deste mundo. E aqui, irmãos, eu quero trazer a vocês dizer que precisamos saber de onde vem esta oposição. Em primeiro lugar, o cristão é alguém que sofre a oposição de Satanás. O primeiro grande oponente do cristão é Satanás. Ele é o arqui-inimigo do povo de Deus. Ele odeia a Deus, ele odeia a igreja, ele odeia a mim, ele odeia você. Ele está sempre esperando o momento certo para nos atacar. Sempre o momento certo para levantar uma oposição, nos ferir na batalha. Nós temos um inimigo espiritual perigosíssimo, sério e perigoso. E ele é a nossa primeira oposição. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, Paulo disse: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro disse: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, ele está em derredor, ele está à espreita, ele sente o nosso cheiro, ele ruge,
E ele está só esperando o momento para nos atacar. Estes versos mostram que o cristão não é alguém que se pode dar o luxo. O cristão não se pode dar o luxo de baixar as armas depois de cada vitória, depois de cada momento de oração, depois de cada dia de jejum, depois de cada culto que o cristão vem. Ele deve continuar firme e vigilante, sempre preparado para o dia mau, porque o diabo não tira férias, o diabo não cochila, o diabo não folga no sábado e no domingo. Tudo o que ele quer é nos destruir. É seu trabalho, é seu maior alvo. Assim como você é alvo do amor de Deus, você também é alvo do ódio do leão infernal, Satanás. Ele é a nossa primeira oposição. Então fique alerta, fique esperto. Em segundo lugar, o cristão é alguém que sofre oposição das pessoas que não têm o Evangelho. Ele sofre oposição dos ímpios, das pessoas que não amam a Deus. Então as pessoas que não amam a Deus naturalmente odeiam as que amam a Deus. Quem escreveu bastante sobre essa oposição aos servos de Deus foram os salmistas. No Salmo 3, versículo 2, o salmista escreveu: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. No Salmo 25, verso 2 e verso 19, está escrito: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, considera os meus inimigos, pois são muitos, muitos, e tem por mim um ódio mortal. No Salmo 31, versículo 15, o salmista escreveu: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. No Salmo 57, versículo 4, está escrito: a minha alma está rodeada de leões, espada afiada é a língua deles. Pessoas que não amam o Evangelho vão perseguir as que amam o Evangelho. Se você é cristão, acostume-se por toda parte ter perseguidores por causa do Evangelho. Por toda parte. Na família há sempre um cunhado, um primo, um tio, um genro, uma nora. Há sempre alguém que não ama o Evangelho e vai perseguir você por causa do Evangelho. Do trabalho, há sempre um colega que, porque você não aceita participar das conversas imorais, das bebedeiras, das saídas das farras, de falar mal do patrão junto com eles, você será perseguido. Na faculdade, um professor que odeia Deus, ateu, vai persegui-lo. Na vizinhança, um vizinho farrista vai odiar você. Nas redes sociais é que tem mesmo, né? Os penetra, entra lá, sabe nem quem é você, mas começa a esculhambar e a falar mal de você. Há sempre leões rodeando as nossas almas. Eu acho interessante quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, irmãos, que ele fala sobre os falsos irmãos. Ou seja, até na igreja tinha pessoas que perseguiam o apóstolo Paulo. Os falsos irmãos, aqueles que dão tapinha nas costas, aqueles que te abraçam, aqueles que dizem que você é uma bênção, mas eles estão só esperando a oportunidade para lhe esfaquear. Sempre que você estiver num lugar onde tem pessoas mentindo, fofocando, traindo umas às outras, falando palavrão, assistindo vídeos imorais, com conversas imorais, conduta cheia de lascívia, e você não quiser participar porque você é crente, se prepare. Você vai sofrer oposição. Você vai ser perseguido. Não vai vir a promoção no trabalho que você tanto quer. Não vai vir a nota na prova que você tanto esperava. Não vai vir aquele convite especial de aniversário daquele familiar que você imaginou que tanto gostava de você. Se você quer se enfileirar entre os verdadeiros servos de Deus, olhe para João Batista. Olhe para João, considere a sua morte, considere por que ele chegou àquele lugar, aquele calabouço, aquela condição de sofrimento, e veja se você está disposto a sacrificar sua vida por amor ao Senhor, como João fez. Veja se você está disposto.
Irmãos, há pessoas que não têm ânimo para ler 5 capítulos da Bíblia por dia, mas diz que morrem por Cristo. Há pessoas que não oram. Há pessoas que não têm coragem de evangelizar ninguém porque tem medo de passar vergonha e diz que se vier uma perseguição sobre o nosso país, tem coragem de morrer por Cristo. Será? Será mesmo se tem? Quem quiser servir fielmente ao Senhor deve estar ciente da oposição que sofrerá. Esta é a primeira lição que nós devemos aprender com a história de João Batista. João Batista morreu não porque era um homem mau, um homem perverso, um calhorda, um canalha. Não, ele morreu porque ele era servo fiel de Deus. E ele não abria mão da fidelidade ao Senhor, ainda que isso lhe custasse o seu próprio sangue. Que sejamos assim encontrados entre os João Batistas da vida. Há uma segunda lição que precisamos aprender. A primeira é que toda fidelidade há de gerar oposição. E a segunda lição é: odeie o seu pecado, não a mensagem que o confronta. Odeie o seu pecado. Quero convidar vocês a voltar em Marcos capítulo 6. Veja comigo o verso de número 19 e 20. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Observe, por ser um homem, um profeta que não tinha preço, que ninguém conseguia comprá-lo, ninguém conseguia calá-lo, dar um cala-boca a João Batista, Herodias odiava João. Ela odiava, porque João denunciava o adultério deles. E ela não podia calá-lo. Por quê? Porque Herodes tinha certo respeito por João. Então, ela não podia cancelar João. Já ouviu essa expressão hoje? Fulano foi cancelado. Nas redes sociais, foi cancelado. Ela não podia cancelar as redes sociais de João. Não podia caçar o Instagram do João. Ela tinha sido esposa de Herodes Filipe. Era fato. Mas Herodes Antipas conseguiu persuadi-la a deixar Filipe e se casar com ele. Então João denunciava essa prática. Ele dizia: está errado, o que vocês estão fazendo está errado. Era para vocês serem referências para a sociedade, mas vocês estão sendo mau exemplos, está errado. Então Herodias odiava, com ódio mortal, João. Na verdade, era para ela odiar o seu próprio pecado. Odiar o seu próprio pecado, seu coração rebelde contra Deus. Mas não, ela odiava quem? A mensagem e o mensageiro. Herodias, tudo que ela queria era censurar João Batista, calar a voz de João Batista e sua mensagem. Irmãos, sempre que nos deparamos com um texto como esse, raramente a gente se imagina na pele de Herodes e Herodias. Raramente a gente se imagina agindo como Herodes ou Herodias. Nós somos feridos em nos colocar no lugar da vítima, no lugar do inocente, no lugar do mocinho e não do bandido. Entretanto, escute bem isso aqui. Toda vez que você vem ao culto, ouve a mensagem da palavra, convocando você a mudar, convocando você a se comportar diferente, e você não muda, você está agindo exatamente como Herodias. Está declarando ódio à mensagem e não ao seu próprio pecado. E não à sua própria falta. Em outras palavras, você sabe que tem um pecado em sua vida, que ele precisa ser renunciado, que ele precisa ser abandonado. A palavra já chegou na sua consciência, a palavra já alcançou seu coração, mas mesmo assim você permanece endurecido, permanece obstinado, permanece rebelde. Você está no espírito de Herodias. Porque servir a Deus não significa ouvir apenas o que eu quero ouvir. Servir a Deus significa, antes e acima de tudo,
ouvir o que eu preciso ouvir para mudar. O que eu preciso ouvir. O que realmente precisa ser mudado em mim. Qual é o grande problema da nossa geração, irmãos? Qual é o grande problema do homem pós-moderno, do homem atual? O nosso grande problema é que só gostamos de ouvir o que nos convém. Só gostamos de ouvir o que nos é palatável. Aquilo que nos é agradável. Que não incomode a nossa consciência. Que não perturbe o nosso coração. Que não inquiete a nossa alma. Que não mexa com o nosso pecado de estimação. A gente só gosta de ouvir o que nos convém. Esta semana foi até engraçado que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não tem nada a ver com esse tipo de juízo, levantou uma questão para declarar agora palavras que podem ser ditas e palavras que não podem ser ditas. Dá para vocês entenderem a que nível de loucura nós estamos chegando? Daqui a um dia tem palavras que você não vai mais poder dizer. Isso é um absurdo. Isso é prisão. Isso é manter o povo debaixo de cadeias. Você não pode mais dizer a palavra esclarecer. Você não vai poder mais dizer a palavra denegrir. Tantas outras palavras. Porque dizem que é racismo. Isso é absurdo. É porque as pessoas só querem ouvir aquilo que convém a elas ouvir. Você quer ver um absurdo? Um absurdo isso aqui. Mas nós temos. E o que eu vou falar aqui agora, entenda. O que eu vou falar aqui agora, eu vou falar porque eu vi um negro falar isso. Um negro. Dia da Consciência Negra. É absurdo. E se eu disser Dia da Consciência Branca, vale? Vão ou não vão me julgar como racista? Contra os negros? Vão, mas se eu disser Dia da Consciência Negra, não é racismo contra os brancos? Isso é absurdo. É querer encurralar a sociedade a um discurso conveniente a um grupo específico. E não é assim que as coisas funcionam. Isso é o espírito de Herodias. Isso é querer censurar as pessoas. Isso é querer calar. Isso é querer matar as pessoas. Porque as pessoas falam verdades que mexem, que inquietam com o seu pecado, que inquietam com as suas vilezas. Esses dias eu vi no Instagram algo muito interessante. Foi fantástico aquilo. Vocês conhecem a história da Branca de Neve, não é isso? Então estava tudo muito bem no palácio da Branca de Neve. Estava tudo muito bem, a Branca de Neve estava bem, a rainha estava bem, o espelho estava inteiro, todo mundo estava bem, estava tudo muito bem no palácio. Até que a rainha chegou para o espelho e disse: espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? E o espelho disse: ah, a Branca de Neve. Pronto. Tudo mudou. Acabou-se. A rainha virou bruxa, o espelho foi quebrado, a Branca de Neve foi envenenada, tudo mudou. Por quê? Só porque a rainha ouviu o que ela não queria ouvir. Só porque foi dito à rainha a verdade. Que a Branca de Neve era mais bonita do que ela. Sempre que ouvimos algo a nosso respeito que a gente não gosta, apesar de ser verdade, a nossa tendência é o quê? Explodir em ira. Querer matar o outro, destruir com o outro, arrasar com o outro, rasgar o outro pelo meio. É por essa razão, irmãos, que a palavra de Deus sempre sofrerá oposição, porque nela há o que a gente precisa ouvir, porém não aceita. Então, nós queremos fazer o que com a palavra? Vamos rebaixar a palavra? Vamos dizer que a palavra é um mito. Faz parte da mitologia. Não, isso aí foi coisa para aquele tempo, para hoje não vale mais não, isso é coisa daquele tempo. Ou então, aqueles metidos a intelectual dizem assim: olha, eu confio na ciência. Tudo que a ciência diz para mim é autoridade. A Bíblia, afinal de contas, é um livro escrito por homens. Claro que é um livro escrito por homens. Já viu por acaso um jumento sentar e escrever um livro? Não tem como.
Já viu isso acontecer isso no Nordeste? Não tem. É sempre um homem escrevendo, mas claro, homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, isso é o que os filósofos chamam de falácia ad hominem. A falácia ad hominem é quando você não concorda com a mensagem e ao invés de você atacar a mensagem, você começa a atacar o mensageiro. Você começa a atacar o argumentador. Isso é comum no âmbito do casamento. No âmbito do casamento isso é comum. Senta o marido e a mulher para discutir um assunto. O assunto é a escola dos filhos. Por que o filho está mal, por que o filho não está mal na escola? Começa a discutir o assunto do filho. Corre de 3 segundos, a culpa é tua. Não é não? A culpa é tua. É porque tu não olha. Aí já vem de lá para cá o que também? E tu faz o quê? Tu também faz o quê? Tu não ajuda, tu não completa, tu não está presente. Então, ao invés de tratar do assunto, a gente começa o quê? A atacar o argumentador, a atacar o mensageiro. No Antigo Testamento, irmãos, 2 reis queriam sair para a guerra. Então eles resolveram, antes de sair para a guerra, eles resolveram ouvir os profetas. O que os profetas da parte de Deus tinham a dizer sobre o fato deles irem à guerra? Então, quando eles convocaram os profetas, aconteceu exatamente isso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, por favor. Capítulo número 22. Irmãos, eu acho essa história fantástica, maravilhosa, magnífica, muito especial. Eu indico que vocês leiam todo o capítulo em casa dessa história, porque é algo realmente fenomenal. 1 Reis 22, verso 1 ao 9, primeira temporada, diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os seus cavalos como os meus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel, Acabe: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir a lutar contra Ramote Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Agora veja o verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. Verso 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, que este lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra, para a batalha, ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Veja, o próprio rei não aceitava que ele concordasse com os outros profetas, porque estava desconfiado de que era mentira. O próprio rei sabia: poxa, ele está profetizando bem a meu respeito, coisa boa, tem alguma coisa errada aí, fala a verdade. Aí Micaías diz, verso 17: então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o seu Deus diz: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Sabe o que aconteceu com esse profeta por ele ter falado a verdade? Verso de número 24. Então Zedequias, um falso profeta que tinha lá, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você?
Micaías falou a verdade, levou uma bofetada. Ainda ficou preso. Porque não profetizava ao rei o que o rei queria ouvir, apenas o que o rei precisava ouvir. Isso é odiar a mensagem de Deus. Essa postura de desprezo com a palavra do Senhor trouxe ao rei Acabe um prejuízo enorme, porque Acabe morreu nessa batalha. Ele não ouviu a voz de Deus. Foi isso que Herodias fez. Ela desprezou a palavra de Deus, rejeitou, odiou a mensagem, quando devia odiar o seu pecado, sua falha, a sua rebeldia, a sua obstinação. Em casa, leia Jeremias 26, capítulo 26. O profeta sofreu a mesma coisa que Micaías sofreu aqui. Em Provérbios capítulo 13, versículo 13 está escrito: quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Despreza a palavra. Por quê? Porque odeia a mensagem, não odeia o seu próprio pecado. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Odiar a mensagem, encobrir é encobrir os pecados, encobrir as transgressões. Lamentações 3:39. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está se queixando da mensagem? Está se queixando da palavra? Não! Queixe dos seus pecados. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 15. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como foi na rebelião. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, se Deus está incomodando a sua consciência, incomodando o seu coração, não endureça o coração, não odeie a mensagem, odeie o seu pecado. Aprenda a odiar o seu pecado e não a mensagem que o confronta, porque a mensagem é para o seu bem e não para o seu mal. Sempre para o seu bem. Quando João Batista dizia isso para Herodes e para Herodias, não dizia para o mal deles, mas para o bem deles. Tudo que aquela mulher precisava fazer era odiar o seu pecado. O seu pecado. Eu não sei se vocês observaram no boletim, mas aqui quando a gente leu sobre o arrependimento para a vida, ele falou exatamente isso que eu estou dizendo a vocês aqui agora. Quando ele diz, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesma. Odeia o seu pecado. Pois bem, meus irmãos, aqui está a nossa segunda lição. É que quando confrontados pela palavra de Deus, devemos odiar o nosso pecado, rejeitar o nosso pecado. Quando a palavra disser, pare de mentir, pare de ser falso, seja verdadeiro. Quando a palavra incomodar a gente, seja fiel. A gente deve odiar o nosso pecado e não a mensagem, e não a palavra. Então, há uma última lição. E essa aqui eu julgo é a mais importante de todas. Viva orientado pela vontade de Deus, não pelo seu coração. Viva orientado pela palavra de Deus e não pelo seu coração. Desde a antiga Grécia, o homem foi ensinado a seguir seu coração. Já ouviu isso? Siga seu coração. Fala-se muito isso. Olha, quando você não tiver mais ninguém para ouvir, então siga seu coração. Quem já não ouviu isso? Eu já ouvi isso demais. Demais mesmo. Mas o exemplo de Herodes vai mostrar para nós aqui que seguir o próprio coração é uma cilada. É uma tremenda cilada. Herodes fez o que fez porque seguiu o seu próprio coração e não a vontade de Deus. Mas para que a gente entenda aqui o que Herodes fez, vamos compreender isso aqui. Em primeiro lugar, observe comigo o plano de seduzir, de enganar, de enfeitiçar o coração de Herodes para matar João Batista. Volte comigo a Marcos, veja comigo o verso de número 21 e 22. Chegando uma ocasião favorável, Herodias era muito esperto, em que Herodes, no dia do seu aniversário, era comum no dia do aniversário as autoridades dar um banquete,
deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. É importante frisar aqui que não foi só por causa da dança. Foi porque um familiar nunca dançava na presença de outras pessoas, de modo público. Isso aí era para as pessoas contratadas para fazer isso. Quando um familiar dançava e agradava a todos, isso era como um presente para o aniversariante. Então aqui teve tanto a dança, e essa dança, os estudiosos consideram que foi uma dança realmente sensual, de cunho lascivo, sexual, certo? E ao mesmo tempo meio que um presente para Herodes. Então Herodias, ela tinha um plano contra João Batista, mas ela não podia fazer nada. Ela não podia ir muito longe, porque Herodes, como nós vemos no versículo de número 20, há pouco, nutria certo respeito. A única coisa que ela tinha que fazer era esperar a ocasião, o momento certo, para pegar João Batista. Até que, chegando o aniversário de Herodes, ela tem a ideia de enfeitiçar o rei com a dança da filha Salomé. Salomé, que devia ter aí entre 12 e 14 anos de idade nessa época. Então, ela consegue isso ao ponto de Herodes dar àquela jovem uma carta de crédito enorme. E essa carta de crédito a gente vai ver exatamente em segundo lugar como a precipitação do coração de Herodes. Herodes se precipita, veja o versículo número 23, e fez este juramento. Olha o nível da coisa: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Mesmo que seja a metade do meu reino. Herodes ficou tão encantado com a dança da jovem Salomé, que não pensou duas vezes. Por uma dança dessa, eu dou até a metade do meu reino. Eu dou a metade do meu reino. Tão brilhante foi aquela apresentação. Na verdade, ele não podia dar nem um grão de terra. Por quê? Porque ele era apenas um servo do Império Romano. Ele não podia dar muita coisa não. Mesmo assim, ele se precipita. Ele segue o seu coração e ele promete até a metade do reino. Porém, tudo que Herodias queria era colocar Herodes numa posição de dívida com Salomé, levando a uma posição de compromisso aonde? Perante as autoridades. Perante as autoridades que estavam ali presentes. Então, em terceiro lugar, Herodes cai na cilada de sua mulher Herodias. Veja o verso de número 24. Ela saiu, Salomé, e foi perguntar à sua mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste. Vocês lembram que ele tinha certo respeito, tinha certa admiração por João Batista. Versículos número 20. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Herodias era uma mulher de nível muito baixo. Ela usou a própria filha o tempo todo para alcançar o seu objetivo nefasto de matar João Batista. Por outro lado, apesar de ser conhecido como um político sagaz, cruel, Herodes se mostrou um homem patético, um homem ridículo, um homem infantil, governado pelos instintos, um
Um homem que segue o seu próprio coração. Ele gostava de ouvir João, por muito tempo até o protegeu, mas agora, numa ação impensada, deu uma carta de crédito a uma jovem, uma carta de crédito, a metade do meu reino, que foi usada como oportunidade para matar João. Se fosse as jovens de hoje, se o rei dissesse, peça o que você quiser, as jovens de hoje iam dizer logo, me dê um iPhone. Dê um iPhone 14, né, última geração. Mas como aqui estava tudo tramado, creio eu que a própria Herodias tinha dito a Salomé, na hora que ele der a oportunidade de você fazer um pedido, venha a mim e eu lhe digo o que você vai pedir. Eu acredito, não está escrito aqui, mas eu acredito que por trás, Herodias tinha falado isso à sua filha. Então, como ele se comprometeu perante as autoridades presentes, mesmo sabendo que aquilo era um pedido injusto, sem ter como voltar atrás, então ele mandou decapitar João Batista covardemente. Irmãos, sempre que a gente toma decisões enervados, por meio de fortes emoções, seguindo o próprio coração, a gente corre o risco de nos comprometer com ações, com atitudes, com palavras que nos arrastam para longe da vontade de Deus. Esta é a primeira coisa que o pecado faz com o homem. O pecado, a primeira coisa que ele faz com o homem é que ele impede o homem de pensar, de raciocinar, de calcular as consequências. Então ele arrasta o homem para longe da vontade de Deus por meio das suas emoções, por meio dos seus instintos. Há uma cobra no reino animal, há uma cobra conhecida como cauda de aranha. Cauda de aranha. Essa cobra, ela sobe para cima de uma rocha e ela se camufla na rocha. Então, a única coisa, e ela fica bem paradinha, a única coisa que fica se movendo dela é a ponta da sua cauda, que parece uma aranha. E ela fica se movendo sobre a rocha. Se movendo sobre a rocha. Então a presa vem e vai querer comer a aranha. E quando a presa se aproxima comumente são pássaros que fazem isso. Quando a presa vem para picar a aranha, a cobra ataca. A presa é surpreendida pelo bote traiçoeiro da serpente. Foi isso que Herodias fez com Herodes. O tolo caiu feito um pato na história. É isso que o pecado faz por meio da nossa cobiça, irmãos. É isso que o pecado faz com a gente. Ele nos seduz com aquilo que nossa carne mais quer, mais deseja, mais gosta, mais ama. Então ele vai no final e dá o bote. E arrasta você para longe do Senhor. Vocês lembram do filho pródigo? Estava na casa de seu pai, tudo muito bem, até que seu coração começa a desejar algo que tinha numa terra distante. Então ele vem para seu pai, pega a parte da herança e parte para aquela terra distante. Gasta tudo o que tinha naquela terra distante, começa a passar necessidade e a viver com os porcos. Por quê? Porque não pensou, não raciocinou, agiu pela emoção, seguiu o seu coração. Sempre que a gente age sem pensar, sempre que a gente age sem raciocinar, a gente se prejudica. É por isso que está escrito em Provérbios 19:2, não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, Tiago escreveu: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tudo começa com a cobiça. Portanto, tenha cuidado com as inclinações do seu coração e com todo e qualquer compromisso que lhe afaste da vontade de Deus. Todo e qualquer compromisso que você aceite, que lhe afaste da vontade de Deus. Por exemplo, sabe aquela festa de família que vai rolar, principalmente agora final de ano, onde vai ter muita bebida,
conversas imorais, desrespeito aos valores de Deus. Então você recebe um convite, e aí seu coração começa a querer se inclinar para participar daquele tipo de momento. Tenha cuidado, não se comprometa em ir se tudo aquilo ali lhe afasta de Deus. Lhe afasta de Deus. Tenha muito cuidado. Sabe aquele convite para sair com os amigos do trabalho? Ou da faculdade? No futebol? Ou no barzinho? Não se comprometa, isso vai lhe apartar da vontade de Deus. Cuidado para onde o seu coração se inclina. Sabe aquela proposta de emprego onde você precisa mentir, enganar, falsificar para a empresa ter lucro, para o seu patrão ter lucro e você ganhar muito dinheiro? Não aceite. Isso vai lhe afastar do reino de Deus. Sabe aquela amizade que só se aproxima de você com conversas que não agradam a Deus, com conversas tolas, com bobagem, com tolice, que não tem nada, que não edifica, que não ajuda, que não lhe acrescenta em nada, que não lhe amadurece em nada, quer seja no trabalho, na vizinhança, até na própria família, aquele tipo de conversa que não soma. Pense melhor se vale a pena continuar naquela amizade, porque ela pode lhe afastar de Deus. Tudo isso são iscas infernais, pecaminosas, que ao nos comprometermos com ela, estamos correndo sério risco de terminar como Herodes, tomados de remorso e de tristeza, dentro de uma cilada. Dentro de uma cilada. Portanto, não siga seu coração. Siga a vontade de Deus. Siga a vontade de Deus. Seja orientado pela palavra, seja orientado pelas escrituras, seja orientado pela pregação genuína bíblica da palavra. E você não vai se arrepender no final. Você não vai cair numa cilada. Siga de acordo com as escrituras e você terminará bem. Agora, eu disse para vocês em Provérbios 13:13 que o que não guarda a palavra sofrerá danos. O que não guarda a palavra sofrerá danos. Sabe o que aconteceu com Herodes e Herodias? No ano 39 depois de Cristo, Herodes e Herodias, eles começaram a receber essa paga. Eles foram banidos pelo imperador Calígula. Foram banidos e enviados para uma terra bem distante à época, inóspita, que era a Gália, atual França no momento. Foram banidos sem prestígio algum. E só Deus sabe como eles morreram. Nós não temos registro de conversão, nem de arrependimento, nem de nada desse povo. O que podemos deduzir pelo que temos é que eles morreram apartados de Deus. Morreram afastados do Senhor. Então, para encerrar, meus irmãos, no versículo de número 29, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. A única atitude decente que nós temos aqui é exatamente a atitude dos discípulos de João, recolhendo o seu líder e o sepultando com dignidade. Assim como aqueles homens valentes de Jabe e Gileade sepultaram o corpo de Saul e Jonatas, e como depois José de Arimateia sepultaria o corpo de nosso Senhor, estes homens enfrentaram o risco também de morrerem para dar dignidade à memória de seu líder. Considere o fim de Herodes e sua mulher. Estou encerrando já. Considere como eles morreram, como eles terminaram essa vida. Apenas um desses três foi recebido nas mansões celestiais. Apenas João Batista, porque foi fiel a Deus até a sua última gota de sangue. Você será fiel a Deus até a sua última gota de sangue? Você será fiel a Deus até a sua última gota de oxigênio em seu pulmão? Você permanecerá com o Senhor ainda que a espada esteja para passar no seu pescoço? Minha oração, irmãos, é que nós sejamos aqueles que, assim como João Batista foi recebido nas mansões celestiais por ser fiel, também sejamos nós recebidos nas mansões celestiais, na presença do Senhor,
para ouvi-lo dizer as magníficas palavras: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Como a gente canta no hino 308, que está aí no nosso boletim: quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vá para casa refletindo sobre tudo que você ouviu aqui. E analise quem você é nessa história.